Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e eu conto casos criminais reais aqui na internet. E se você tá chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações, porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês. Mas agora vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Bom, como sempre, gente, antes de começarmos o caso de hoje, eu preciso dar um aviso para vocês. Este vídeo tem cunho documental e foi produzido através de informações que estão disponíveis na internet e foram compiladas em um vídeo. O intuito deste documentário não é chocar ninguém e muito menos desrespeitar as pessoas envolvidas no caso. Era tarde de domingo, dia 22 de agosto de 2004, quando a polícia recebeu uma chamada de emergência. O endereço informado era uma luxuosa residência de uma família de classe média alta em Coral Gables, no estado norte-americano da Flórida. Houve um tiroteio e 2 pessoas foram atingidas, sendo que uma delas estava morta. Aquela era a residência da família Sutton. Algum tempo depois ficou esclarecido que a família esteve reunida por quase o dia todo, para comemorar o aniversário de 57 anos da matriarca da família. Participaram da festa de aniversário naquele dia o John Sutton, um renomado advogado especialista em direito civil, sua esposa e aniversariante Susan Sutton, uma ex-enfermeira-chefe, seu filho mais velho Christopher Patrick Sutton, de 25 anos de idade, e a filha mais nova do casal, chamada Melissa Sutton, uma estudante universitária de 18 anos de idade. Além de todos os integrantes da família, também estiveram na residência naquela tarde mais 2 outras pessoas, uma mulher chamada Juliette Driscoll e um homem chamado Ted Montoto. A Juliette, gente, era a namorada do Christopher e o Ted era o sócio do John e amigo íntimo da família. Juntos, os dois tinham montado um prestigiado escritório de advocacia. Assim que as comemorações terminaram e cada um foi para sua casa, o casal John e Susan decidiu se deitar para descansar o resto do domingo. Eles dormiam em quartos separados já tinha algum tempo. Para os seus filhos, eles diziam que isso acontecia porque o John roncava muito e atrapalhava o sono da Susan. Mas a verdade é que os dois já não estavam mais tão íntimos assim, e já já vocês vão entender o que de fato estava acontecendo. De repente, sem que ninguém percebesse, um homem vestido todo de preto estava dentro da residência. Ele caminhou até o quarto do John e atirou contra o homem. Na sequência, ele correu até o quarto da Susan, que ficava ao lado, e atirou contra a mulher por 6 vezes. Antes de deixar o local, o atirador voltou para o quarto do John e descarregou a arma contra ele, sendo que 2 disparos atingiram a cabeça da vítima. Milagrosamente, o homem não morreu imediatamente. Ele ainda conseguiu ligar para a polícia e em poucas horas, esse ataque horrível estava ganhando as manchetes de todos os jornais locais. Os filhos do casal foram rapidamente para o hospital, mas enquanto John estava em coma e os médicos não tinham certeza de que ele sobreviveria ou não, o óbito da Susan tinha sido declarado no local. E seus filhos tiveram a difícil tarefa de preparar o funeral à mãe dedicada e extremamente amorosa. Susan adotou seu filho mais velho, o Christopher, quando ele ainda era bem pequeno, e foi naquele momento que ela fez a difícil escolha de abandonar a sua carreira para se dedicar ao lar. Foi por isso que ela deixou o cargo de enfermeira-chefe da UTI de um importante hospital da cidade. 7 anos depois, ela adotou a Melissa. De acordo com os relatos de familiares e amigos, aquelas 2 crianças representavam tudo para a mulher. Eles passaram a ser a razão do seu viver. E agora os 2 estavam fazendo os preparativos para o funeral da mamãe coruja.
mas nem tudo estava perdido, e parece que o destino sorriu para a família, porque contrariando todas as expectativas médicas, o John acordou do coma alguns dias depois. A Melissa disse em uma entrevista que o seu pai estava irreconhecível quando entrou no hospital. E naquela altura, ela entendeu quando os médicos disseram que as expectativas eram bastante baixas e que provavelmente o homem não sobreviveria. A primeira coisa que o John perguntou quando acordou foi sobre a sua esposa e como ela estava. Só depois de alguns minutos que ele percebeu que não estava enxergando nada. Infelizmente, o homem ficou cego dos 2 olhos. Alguns dias depois ele recebeu alta do hospital e como precisava de cuidados constantes, o John aceitou o convite e foi morar com seu filho Christopher provisoriamente. Como já é de se esperar, uma grande investigação foi aberta e a cada semana novas descobertas chocantes vieram a público. Os policiais analisaram a cena do crime e perceberam que nada tinha sido roubado da residência. As joias da Susan estavam em seu armário, os relógios do John não foram nem tocados e a sua carteira com seus cartões estava exatamente no mesmo local onde costumava ficar, sem contar que nenhum eletrônico ou qualquer outro objeto de valor foi subtraído. Aquilo tudo tinha cara de execução. Alguém atacou o casal com a intenção de tirar a vida dos dois. Mas quem seria essa pessoa? E tão importante quanto essa pergunta, havia uma grande dúvida no ar. Por que é que alguém, em sã consciência, iria querer o casal morto? Os investigadores finalmente conseguiram autorização dos médicos para interrogar o John, mas ele se lembrava de pouca coisa. Ele só foi capaz de garantir que a pessoa que entrou na casa estava toda de preto e agiu assim muito rápido. Parece mesmo que o invasor sabia exatamente para qual cômodo deveria ir e também atirava muito bem, porque toda a ação tinha sido muito rápida. Parecia coisa de profissional. Bom, os oficiais ficaram intrigados com uma pessoa, o sócio do John, o Ted Montoto, lembram dele? Acontece que poucos minutos após a chegada da polícia na residência da família Sutton, o Ted parou o carro na porta da casa e parecia bastante agitado. Ele disse aos oficiais que estava ao telefone com a Susan quando ouviu o barulho de tiros, e depois o telefone ficou mudo. Quando foi informado sobre a morte da mulher, o Ted desabou a chorar e isso deixou os policiais bastante incomodados. Eles começaram a fazer perguntas e o homem ficou bastante desconcertado. Ele acabou revelando que tinha uma arma e praticava em competições e essas coisas. A arma foi apreendida e encaminhada para exames de balística. O Ted foi interrogado exaustivamente pela polícia e eles queriam saber por que é que o homem estava ligando para a esposa do John e qual era o teor dessa conversa toda. O Ted não suportou a pressão e revelou que estava tendo um caso com a mulher. Mais tarde, o John revelou que não sabia sobre esse relacionamento extraconjugal entre a sua esposa e o seu grande amigo, e na verdade ficou aparentemente chateado com essa desagradável surpresa. Os resultados da balística retornaram negativos, a arma do Ted não era a mesma arma do crime. Junto a isso, as autoridades conseguiram confirmar o álibi do suspeito, e ficou comprovado que ele sequer esteve na casa da família Sutton no horário do tiroteio. E então, a polícia não tinha absolutamente nada contra ele. Mas o Ted foi bastante útil para a investigação. Ele trouxe uma informação bastante relevante. Alguns dias antes, o escritório tinha fechado um acordo e ganhado uma causa de mais de $1 milhão. A ação era um processo civil contra uma grande empresa e o embate tinha durado vários anos. Durante esse período, o John tinha feito vários inimigos e quando o processo estava bem próximo de finalmente chegar ao fim, os dois sócios do escritório de advocacia tinham recebido até mesmo ameaças de morte. A equipe de investigadores entrevistou todos os interessados neste processo e encontrou as pessoas responsáveis pelas ameaças de morte, mas todos tinham álibis para o dia e horário do ataque.
e por fim essa linha de investigação também não levou a nada. Um investigador-chefe do departamento de polícia chamado Larry Below decidiu entrevistar todos os familiares da família Sutton, tanto parentes do lado do John quanto do lado da Susan. Foi quando um irmão do John falou para o oficial que ele deveria prestar atenção no Christopher, que a essa altura estava com 25 anos de idade. Mas não havia nada suspeito no comportamento do jovem. Ele ficou o tempo todo no hospital com seu pai quando John ficou internado e depois que recebeu alta, o filho levou o pai para se recuperar em sua própria casa. Larry também ouviu de todos os familiares que a Susan amava seus 2 filhos. Então essa observação inicialmente não fazia muito sentido, mas ao entrevistar uma irmã da Susan, o investigador Larry ouviu mais uma vez que era para eles ficarem de olho no Chris, porque ele queria seus pais mortos. Outro parente chegou a dizer que houve um episódio no qual o rapaz teve uma crise de raiva e agarrou sua mãe pelo pescoço, dizendo que seria capaz de sufocá-la se ela não parasse de contrariá-lo. E foi então que a equipe de investigações colocou uma lupa na vida do Christopher Patrick Sutton. E tudo o que eles descobriram foi completamente assustador. Quando estava em sua adolescência, por volta dos 14 para 15 anos de idade, o Chris começou a dar muito trabalho para os seus pais. Ele se tornou rebelde, violento, impaciente e absolutamente indisciplinado. Ele passou por diversas escolas nesse período porque foi expulso de todas elas. Seus pais chegaram a levá-lo ao psicólogo para acompanhamento, mas nada estava adiantando. Os pais deram tudo aos filhos: amor, carinho, educação, ensinaram bons modos, ensinaram tudo o que os filhos precisavam para se virar na vida. Além disso, a família tinha boas condições financeiras, então não faltava nada para os filhos. Apesar disso, a Susan e o John sempre colocaram limites nas crianças, a fim de que não se tornassem mimadas e essas coisas todas. Por conta disso, ninguém na família, nem parentes, nem vizinhos e nem amigos do casal conseguiam compreender o porquê do Chris ter se revoltado com todo mundo daquela maneira. As coisas foram só piorando, foi só ladeira abaixo, até que chegou o dia em que os pais receberam um telefonema da delegacia. O Chris tinha sido preso. Acontece que ele, mais alguns coleguinhas, que também não valiam nada, invadiram e picharam a casa de um professor. John foi processado e para resolver essa bagunça toda e tirar o seu filho da cadeia, ele teve que desembolsar pouco mais de $50 mil. Por fim, quando estava com 16 para 17 anos de idade, a única alternativa foi interná-lo em uma instituição educacional voltada para a disciplina de jovens fora de controle. Os oficiais ouviram um amigo do Christopher chamado Eric Polk, que defendeu o rapaz e explicou que seus pais eram muito firmes e exageradamente exigentes. O Eric explicou ainda que quando o garoto estava com 16 anos, ele convidou o jovem para morar em sua casa, porque tinha um filho com quase a mesma idade. Naquela altura, o Chris se mudou para a casa do Eric, mas cerca de 3 semanas depois, 2 homens vestidos de terno preto chegaram para buscar o rapaz. Eles levaram o jovem à força para uma instituição educacional encomendada por seus pais. Quando foi o momento do Christopher falar com a polícia, ele negou tudo e informou que era um jovem normal, que gostava de piercing e tatuagens, e seus pais pegavam muito no seu pé. Mas ele era de boa e não entendia o porquê da internação. Os investigadores cavaram mais um pouco e descobriram todos os detalhes sobre essa internação. Christopher foi enviado para Samoa, para uma instituição chamada Paradise Cove, que é um programa extremamente radical de modificação de comportamento para meninos problemáticos. As técnicas empregadas pelos coordenadores da instituição não eram nada convencionais. Tanto que logo que o rapaz chegou, ele foi amarrado e deixado no alto de uma montanha por toda a noite. Quando os alunos não obedeciam, corriam o risco de serem colocados em uma espécie de caixa de isolamento, que era um quarto com poucos metros quadrados. Quase um ano após a sua matrícula, o Chris escreveu uma carta para seus pais lamentando e dizendo que os dois não o amavam, porque o lugar era um inferno na Terra.
A Susan e o John viajaram até o local para ver as condições do lugar, mas nada parecia estranho. O Chris tentou falar sobre os abusos que todos os alunos sofriam naquela instituição, mas o John admitiu que foi difícil acreditar no jovem. Afinal de contas, ele estava sempre mentindo e era bastante provável que ele estivesse inventando tudo para poder ir embora e fugir da disciplina do lugar. Tanto que quando completou 18 anos de idade, o Chris supostamente deveria deixar o lugar para nunca mais voltar. Mas o John conseguiu uma ordem na justiça para que o rapaz ficasse internado por mais um ano. No ano de 2000, a instituição estava com poucas matrículas e muitas denúncias de abusos, e então acabou fechando suas portas quando uma emissora de TV divulgou imagens do quartinho de isolamento. Para os familiares da Susan, no entanto, o Christopher nunca foi capaz de perdoar os seus pais pelos anos que ficou internado no Paradise Cove. O John foi ouvido pelos investigadores sobre esse assunto e naquele momento revelou não acreditar nessa conexão. Para ele, o Paradise Cove era um assunto que tinha ficado no passado, e ele terminou dizendo não querer acreditar que o rapaz estivesse envolvido no tiroteio que vitimou a sua esposa e também quase tirou a sua vida. Entretanto, uma parente da vítima chamada Mary Marrier conversou com os investigadores e revelou que observou o sobrinho durante todo o funeral. A Mary contou que percebeu por diversas vezes o Christopher contando para seus primos detalhes de como o ataque aconteceu. Ele disse, inclusive, como o invasor teve acesso ao andar de cima. O assassino poderia ter entrado pela janela, poderia ter entrado pelo banheiro, mas ela ouviu o rapaz contando que o assassino subiu pela escada da frente. Acontece que esse era um detalhe que as autoridades ainda não tinham divulgado, então tecnicamente ninguém deveria saber os detalhes da movimentação do assassino no momento do crime. A Mary disse que sempre acreditou que um dia o Chris tiraria a vida de seus pais por vingança pelo tempo que passou internado. Apesar das públicas acusações da tia Mary, os policiais não poderiam fazer nada contra o Chris. Isso porque ele não esteve na cena do crime e haviam gravações das câmeras de vigilância do shopping que comprovaram que ele e sua namorada estavam assistindo a um filme no cinema no mesmo horário do ataque. Mas se não foi o Chris, então quem matou a Susan Sutton? O Christopher e a Juliette foram levados para o interrogatório novamente. O Chris chorou e disse que não acreditava no que tinha acontecido e garantiu que nunca quis o mal dos seus pais. Ele admitiu que foi sim um pouco rebelde quando adolescente, mas só porque ele tinha manias completamente normais para sua idade e seus pais estavam pegando muito no seu pé. Dessa vez, o investigador tinha uma pergunta diferente para o Chris. Gente, no dia que a tragédia aconteceu, o Chris foi muito rápido em apresentar o seu álibi. Naquela altura, ele se lamentou sobre o que tinha acontecido e antes mesmo de ser perguntado sobre onde estava naquele dia, ele se adiantou em dizer que jantou com seus pais e saiu com a sua namorada por volta das 9 horas da noite e foram para o cinema. Ainda antes de ser perguntado, ele ofereceu o ticket de cinema para que a polícia retivesse como evidência. Bom, nesse segundo interrogatório, o investigador queria saber o porquê do Chris ter oferecido seu álibi antecipadamente. Ele pensou rápido e explicou que ficou preocupado porque soube que o Ted estava sendo interrogado, então ele tinha certeza que seria o próximo e por isso estava se adiantando. A Juliette, por sua vez, explicou que o seu namorado ficou muito abalado quando recebeu o telefonema informando que seus pais tinham sido atacados. Ela declarou que foi muito bem acolhida tanto pela Susan quanto pelo John. Ela estava namorando o Chris, já tinha quase 6 anos. O namoro começou logo que ele saiu da internação. A jovem revelou ainda que o John ajudava os dois financeiramente. Ele pagava algumas contas do Chris e arrumou um emprego para ele no escritório de advocacia, onde ela trabalhava meio período como secretária. Os policiais decidiram dar uma olhada com mais calma no vídeo do cinema. Foi então que eles perceberam que
Imediatamente após sair da sala do cinema, o Chris pegou seu telefone celular. Os policiais queriam saber com quem ele estava falando, então solicitaram um relatório para a companhia telefônica. Com isso, eles descobriram que existiam diversas chamadas telefônicas para um mesmo número. No total, nas últimas semanas foram feitas mais de 300 chamadas para esse número, além de 6 chamadas no dia do ataque. Foi assim que eles chegaram até um homem chamado Garrett Coop, de 21 anos de idade. Ao analisar a ficha do rapaz, os oficiais perceberam que ele tinha sido preso no dia seguinte ao assassinato. Ele foi preso em Miami, acusado de ameaçar uma pessoa com uma arma de fogo. Os oficiais ligaram para a delegacia e pediram para que enviassem a arma para eles, porque obviamente a arma tinha sido apreendida. E bingo! A arma utilizada no assalto era a mesma utilizada no ataque ao casal. O Garrett, então, foi enviado para um interrogatório, que teve pouco mais de 6 horas de duração. Garrett foi muito firme e segurou o máximo que pôde, até que ele finalmente admitiu que tinha aceitado fazer o serviço, mas colocou toda a culpa no Christopher, e disse ainda que estava sob ameaça. Ele declarou que os policiais não faziam ideia do quanto o Chris era perigoso. O Garrett explicou que foi o próprio Chris que deu a arma e as instruções de matar o casal. Ele explicou ainda como era o interior da residência e como ele teria acesso aos cômodos localizados na parte de cima da casa. Além disso, o Chris tinha deixado a porta destrancada para que o homem tivesse acesso. Garrett Coop foi preso e a promotoria estava montando um processo contra ele, mas é claro que não havia elementos suficientes para pegar o Christopher. Afinal de contas, era só a palavra de um contra a palavra do outro, e nenhum juiz assinaria uma ordem de prisão baseado em uma acusação desta natureza. Os investigadores então decidiram trazer a Juliette para interrogatório novamente. Ela foi exaustivamente interrogada por mais de 13 horas. No início, ela negou saber de qualquer coisa, mas conforme a pressão aumentava, ela foi se convencendo de que tinha muita coisa para contar. Juliette contou que seu namorado fazia terror psicológico com seus pais. Ele jogava na cara deles os anos que passou sendo torturado na instituição e gritava que tudo era culpa dos dois. Com isso, ele pressionava seus pais a pagar tudo para ele. Seus pais pagavam o aluguel, seu condomínio, a parcela do financiamento do carro e também o seguro do veículo. Sempre que queria algo muito caro e seus pais diziam não, ele gritava com eles e lembrava os tormentos que viveu na instituição por culpa deles. E por fim, os seus pais acabavam cedendo e pagando tudo. Juliette revelou ainda que por mais de uma vez o namorado disse que um dia acharia alguém disposto a matar seus pais. Ela sempre achou isso um absurdo, mas imaginou que ele estava falando da boca para fora e que nunca chegaria a fazer isso de verdade. O Christopher chegou a dizer que a vida dos dois seria ótima, porque eles nunca mais precisariam se preocupar com dinheiro, até que chegou o dia em que a Susan se recusou a pagar o seguro do carro do Chris. A Juliette contou que houve uma briga feia e o rapaz maltratou bastante seus pais, mas a Susan foi muito firme e alegou que o jovem já tinha 25 anos de idade e poderia muito bem se virar sozinho. Quando os investigadores perguntaram se a Juliette sabia alguma coisa sobre uma grana alta que o John iria receber, ela disse que sim. Disse que o Chris falou para ela sobre um acordo milionário que seu pai tinha fechado, e em poucos dias a empresa condenada faria o pagamento da primeira parcela. Além disso, haviam 2 seguros de vida, um em nome da Susan e outro em nome do John. Bom, gente, com base em todas essas informações, os policiais tinham o suficiente para prender o Chris. Um mandado de prisão para o Chris Sutton foi emitido em 26 de março de 2005, mas já era tarde demais, ele tinha fugido. O John conversou com a polícia e foi informado do envolvimento do filho no ataque. Ele admitiu que, embora não quisesse aceitar essa triste realidade, fazia sim sentido o envolvimento do rapaz. John ficou sabendo também que as autoridades tinham prendido o atirador e que seu nome era Garrett Coop. Foi aí que o John percebeu que esse nome era conhecido. Isso porque o Garrett era um grande amigo do Chris.
Eles estavam juntos para cima e para baixo e se conheciam há anos. Bom, demorou quase 3 semanas para localizarem o Christopher e, como ele negou todas as acusações, seu caso foi a julgamento. O julgamento do Christopher demorou bastante tempo para acontecer. Seus advogados colocaram vários empecilhos para atrasar e até mesmo confundir a promotoria. No final das contas, o julgamento teve início quase 5 anos depois, em julho de 2010, e durou quase 2 semanas. Era pouco provável que a promotoria tivesse êxito nesse caso, se o Garrett não sentasse no banco das testemunhas. Então um acordo foi fechado. Em troca de retirar a pena de morte da mesa, o Garrett concordou em testemunhar para a acusação, e com isso recebeu uma sentença mais tranquila pelo assassinato da Susan e tentativa de assassinato do John. Ele foi sentenciado à pena de prisão perpétua com o mínimo de 30 anos para condicional. E então ele contou ao júri tudo o que já tinha contado para os investigadores, mas dessa vez ele foi um pouco mais longe e revelou que o Chris tinha oferecido $100 mil em dinheiro para a conclusão do trabalho. Bruce Fleischer foi um dos principais advogados de defesa. Ele alegou que o Garrett era um bêbado e viciado em entorpecentes, e que aproveitou esse acordo com a promotoria para incriminar seu colega e escapar da pena de morte. O Christopher contou em sua defesa que já tinha dito ao amigo que guardava drogas na casa de seus pais, e que na verdade o Garrett tinha entrado na casa para roubar os entorpecentes, e que se assustou quando percebeu que o John e a Susan estavam acordados. E por fim, aconteceu o pior. A defesa estava bastante confiante até que de repente os promotores chamaram um homem para testemunhar. José Peon é um ex-presidiário condenado por homicídio e uma extensa ficha criminal. Ele revelou que o Chris o procurou assim que saiu da internação. Ele ofereceu $500 mil pela morte de seus pais e alegou que pagaria esse valor com as 2 apólices de seguro. É claro que tanto o Chris quanto a sua defesa rebateram as alegações, afirmando que o José era um mentiroso e coisas do tipo. Foi daí que a promotoria mostrou ao júri o depoimento da Juliette. O acusado quase caiu da cadeira quando viu a sua namorada revelando sua face maligna. A Juliette também testemunhou e esclareceu aos jurados o quanto seu namorado estava zangado com seus pais, principalmente com a sua mãe Susan. Ele estava inconformado com o fato de ela não querer mais pagar o seguro do seu carro e vivia falando o quanto eles poderiam ser felizes com a morte de seus pais. Só que a Juliette não conseguiu permanecer firme. Quando os advogados de defesa questionaram se ela estava dizendo que seu namorado tinha planejado a morte dos próprios pais, a Juliette recuou e disse estar totalmente confusa sobre tudo isso, e que somente o Garrett e o Christopher seriam capazes de revelar o que de fato aconteceu. Entretanto, para o desespero dos advogados de defesa nesse momento, após analisar todas as evidências apresentadas pelas investigações, o John Sutton se convenceu de que seu filho tinha planejado tirar a vida de sua esposa e tinha tentado tirar sua vida, e tinha deixado o homem cego. E então, ele decidiu testemunhar. John Sutton revelou os problemas financeiros que seu filho estava enfrentando e sua total incapacidade de sustentar a si mesmo. John revelou também que após o tiroteio, assim que foi morar na casa do filho, o Chris tentou de todas as maneiras convencer o pai para que o colocasse como co-titular em sua conta corrente. John afirmou que seu filho queria tomar o controle de suas finanças à força. Quando perguntado se ele ainda amava o filho, John suspirou e falou que provavelmente não. O Christopher teve a oportunidade de falar e virou-se para o júri. Ele explicou que o Garrett era um viciado e que tinha ligado para ele naquele dia para conseguir haxixe. Ele disse que não entregaria o material. Então, por isso, o homem foi até a sua casa para roubar e acabou se deparando com o casal Susan e John, e uma tragédia aconteceu. Ele revelou ainda que já tinha perdoado seus pais pelos anos de internação, e que aquele período foi até certo ponto importante para o seu crescimento enquanto cidadão de bem. Seu advogado de defesa concluiu acusando todas as testemunhas da promotoria de serem mentirosas e conspiradoras para a prisão injusta e infundada de seu cliente.
Os promotores, por outro lado, lembraram o júri de que a cena do crime era uma cena de execução e não uma cena de roubo que deu errado. Disseram ainda que o fato do Chris ter se emocionado e chorado quando falou da internação significava que ele ainda não tinha superado tudo aquilo, contrariando totalmente o que ele mesmo estava dizendo. Para encerrar, o promotor principal lembrou que o rapaz chorou quando lembrou de sua internação, mas não derramou uma lágrima por sua mãe e nem se emocionou quando falaram sobre o quão boa ela era para seus filhos. Christopher admitiu em entrevista que estava confiante que seria absolvido. Na verdade, ele já até contava com isso e tinha planos para se mudar de cidade. Para sua surpresa, no dia 21 de julho de 2010, após quase 2 dias de deliberações, o júri voltou com o seu veredito. Christopher Patrick Sutton foi considerado culpado de assassinato em primeiro grau pela morte de sua mãe Susan Sutton e tentativa de homicídio de seu pai John Sutton. O rapaz ficou visivelmente abalado com o veredito e a sua sentença foi de prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. Antes de ser preso, ele falou com a mídia e disse sentir muito e que lembrava de sua família e dos bons momentos que viveu. Melissa Sutton, a irmã mais nova do Chris, também falou com as mídias e revelou que nunca mais falará com o seu irmão. Ela desabafou que seus pais deram todas as oportunidades para eles, mas que o Chris se tornou um monstro. O John Sutton continuou atuando como advogado, ele memoriza seus processos e com a ajuda de um assessor ele exerce brilhantemente a sua profissão. Os advogados de defesa subiram um recurso no Supremo Tribunal solicitando a alteração da sentença. Eles pediram a condicional após 20 anos da pena, mas todos os recursos da defesa foram negados pelo Tribunal Superior e tanto a condenação quanto a sentença original foram mantidos. Pessoal, e temos aqui mais um caso de filho corrompido por dinheiro e ganância, né? Porque as pessoas hoje em dia não querem mais trabalhar, né? Elas querem conseguir as coisas assim de uma maneira ou de outra, por mais que seja algo ilegal e mórbido, como tirar a vida dos próprios pais. Mas é isso, pessoal. Para quem ficou até aqui comigo, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação aqui do canal. Eu fico por aqui, um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.